Agora sim, acho que todos estão nos ouvindo. Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui, Gi, antes da gente começar nosso bate-papo. Sim, estamos ao vivo. Bom dia para todo mundo que está aqui hoje. Temos uma convidada super especial, Gisele Rodrigues, do Mundo para Viver, veio falar com a gente sobre a linda Barcelona. Gi, por favor, se apresente. Quero muito que você introduza para todo mundo conhecer essa simpatia que você é, que eu tenho certeza que o papo vai fluir super bem hoje. Ai, bom dia, Aline. Obrigada pelo convite, a Gi pelo convite da GVA, já conheço as meninas há um tempinho. E obrigada pela simpatia também. Eu sou Gisele Rodrigues, tenho 32 anos. Eu sou autora do blog Mundo para Viver, que é o canal do Instagram, do YouTube e o site mundopraviver.com.br. Além disso, eu também tenho um Instagram, um perfil de fotografia de Barcelona. Então, é lá que eu convido as pessoas que vão para Barcelona para tirar fotos, para conhecer, fazer um tour comigo em Barcelona. E hoje a gente vem para falar um pouquinho dessa cidade que é dona do meu coração. E, nossa, gente, vocês vão notar que falar com a Gisele é muito interessante. Ela tem uma paixão por Barcelona que dá pra sentir. Ó, estamos a, sei lá, quantos quilômetros de distância nesse momento. E mesmo assim, eu sinto o calor, assim, a emoção que ela fala de Barcelona. E, bom, É hoje, verdade. hoje você tá aqui para falar dica, inclusive, né? Vários pontos interessantes para todo mundo querer ficar encantado. Sim, muita coisa bacana para vocês aprenderem. Você que nunca foi ainda para Barcelona, ou se você já foi, você sempre vai aprender uma coisinha a mais sobre essa cidade maravilhosa. Muito bem, então para começar, acho que é legal você falar, conta aqui pro pessoal o porquê Barcelona. Por que a gente tá falando de Barcelona? Qual a sua história com a cidade? Eu até esqueci um pouco de mencionar aí na minha apresentação, né? Tudo é o marketing que você vende, então você tem que saber vender melhor o seu produto, né? Eu sempre falo isso. E eu esqueci de mencionar que hoje eu sou repórter da revista Qual Viagem, que é uma revista de viagem bem conceituada aqui no nosso país. Para quem não sabe, está me assistindo pela primeira vez, me conhecendo, eu estou fazendo intercâmbio em Barcelona, eu moro em Barcelona há um ano, mas nesse momento eu estou no Brasil, eu vim passar férias, acabei ficando presa, e aí surgiu essa oportunidade desse bate-papo, né? Então, faz um ano que eu fui para Barcelona para fazer um mestrado em jornalismo de viagens, para eu focar realmente nessa área. E eu acho que Barcelona me trouxe muitos aprendizados da minha vida. Vou falar um pouco breve sobre a minha história com Barcelona, para que vocês entendam tanto a minha conexão com a cidade e como ela pode conectar também com você quando você for. Né? Em 2017, eu trabalhava numa das maiores emissoras de televisão, a Record TV. Na época, eu pedi demissão para ir buscar o meu sonho de fazer um mestrado em jornalismo em Barcelona, né? E aí, quando eu cheguei no mestrado, na verdade, na época, eu não tinha o dinheiro suficiente para fazer aquele mestrado, eu fui fazer uma outra especialização. Quando eu cheguei nessa especialização, na verdade, eu descobri que eu tinha um câncer, né? Eu tinha feito um check-up antes de ir para Barcelona, e aí, no meu primeiro dia de aula, eu descobri esse câncer. Eu estava sozinha numa cidade que eu tinha acabado de pisar os pés, fazia uns 10 dias. E aí vem a história muito interessante da minha conexão com um dos lugares mais especiais de Barcelona comigo, que é a Igreja da Sagrada Família. Eu até arrepio ali na hora que eu falo, porque eu tenho uma conexão muito forte com esse lugar, porque foi esse lugar que me acolheu, porque naquele momento eu não tinha ninguém, eu não tinha pai, não tinha amigo, não tinha ninguém. E como você pode se conectar com uma cidade quando você tem uma notícia tão ruim, né? Então, eu encontrei o refúgio naquele momento, na igreja, antes de contar para minha família, ninguém sabia. Eu voltei para o Brasil para fazer todo o tratamento, só aí que minha família descobriu. Mas eu sentia que Barcelona tinha algo de especial ainda para mim. Por mais triste que tivesse sido a minha primeira experiência com a cidade, eu nunca tinha ido a turismo, alguma coisa me trazia para eu querer voltar. E aí passei todo o meu tratamento em 2018 aqui no Brasil, sempre pensando, Barcelona ainda me quer. Eu tenho alguma coisa ainda, eu tenho uma missão com essa cidade. E aí, um ano passado, em janeiro de 2019, eu consegui recuperar, trabalhei de novo, e aí foi realmente realizar o sonho de fazer o mestrado que eu queria, que é o de jornalismo de viagens. E aí
estou apaixonada por Barcelona, por mais as coisas que têm acontecido na minha vida, então eu tenho uma conexão muito forte com a cidade, né? Ela, ao mesmo tempo, ela me fez autoconhecer quem sou eu, me fez realmente ver que a gente está sozinha no mundo, mas a gente precisa se conectar com a gente mesmo. E os lugares que Barcelona tem me fazem muito especiais, me fazem me tornar muito forte. É uma conexão, assim, surreal mesmo. Isso é um pouco do que eu penso. Mas dá pra sentir, né? E que história que você tem com a cidade, né? E você sentir esse chamado, eu acho que isso é mais interessante. Então, uma das perguntas que eu tinha pra você, eu imagino que você já tá até respondendo, qual que foi o ponto mais importante da cidade, assim, o que te impactou que você guarda com carinho no teu coração? Creio que é a Sagrada Família. Ou não? Porque tem um Você milhão, até né? me Você já me fez falou essa alguns. pergunta antes, né? Na verdade, assim, eu tenho a própria Barcelona, assim, eu falo, eu me arrepio, porque é uma cidade que te conecta tanto com a sua essência, porque é muito difícil a gente ir para um destino, a gente se conecta com aquele destino, acha lindo, tem uma experiência maravilhosa, mas é difícil a gente também se conectar com a sua essência com aquele destino, e Barcelona me traz muito isso. E quando você me perguntou ontem, eu quero que você eleja um lugar de Barcelona, eu falei, cara, é muito difícil, mas óbvio que tem, né? A Igreja da Sagrada Família, eu acho que não só para mim, mas todas as pessoas que vão para lá tem algo de especial, né? É uma igreja que foi, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, que é algumas dicas que eu vou dar para quem for para lá, mas Gaudí, que é um dos melhores e maiores arquitetos da Catalunha, construiu essa igreja pensando realmente nas conexões que a gente tem de Deus com a natureza, né? Ao mesmo tempo. E é o que a gente está vivendo muito hoje, sabe, Aline? Esse momento de confinamento é para a gente fazer essa conexão. A gente se desprendeu da natureza, a gente se desprendeu da nossa essência. Então, a igreja me traz muita espiritualidade, mas muita conexão com eu mesmo. Então, assim, é um lugar imperdível se você for para Barcelona. Tem que ir. Você não precisa ir para nenhum lugar, mas vá para esse lugar, porque é surreal o que Gaudí fez, não só, né, a arquitetura, como ele pensou na igreja naquela época, né, lá em 1800, mas como ele faz com que as pessoas se conectem com elas mesmas quando elas entram dentro daquela igreja, né? É muito bacana isso. É realmente muito bonito. E além da Sagrada Família, que eu já queria largar todas as minhas coisas agora e ir pra lá conhecer, me conta o que mais tem de encantador. Se eu tivesse que escolher assim, eu tô indo pra fazer, sei lá, uma Eurotrip, ou vou conhecer a Espanha, por que eu seleciono Barcelona? Se você tivesse que responder essa pergunta pra mim, por que eu deveria escolher Barcelona? Como até a gente estava conversando um pouquinho, tentar resumir em um minuto o que é Barcelona, né? É muito difícil. Mas, assim, eu falo que Barcelona é difícil de comparar, né? As pessoas falam, Barcelona ou Madrid, né? Eu falei, gente, não tem comparação, cada um tem a sua beleza. Eu nunca fui para Madrid, mas Barcelona é difícil de comparar até mesmo com outros países, porque Barcelona é diversão, é festa, é vida cultural ativa, é natureza, é praia e montanha na mesma cidade. O que não falta na cidade é vida cultural, é uma boa festa, é uma boa gastronomia. A gastronomia espanhola é muito forte, principalmente a gastronomia catalã. E fora que, assim, Barcelona é o paraíso da arquitetura, né, da história. Barcelona reúne, Aline, o passado, o presente e o futuro. Então, é um destino completo. Para você que gosta de história, né? Tudo se remete ao passado. É uma cidade que foi criada pelos romanos 2 anos antes de Cristo. Então, você conhece bairro Gótico, bairro Borne, que são bairros onde Barcelona foi construída, onde Barcelona começou. Aí você tem o presente, que são os bairros mais novos, o bairro da Sagrada Família, Barceloneta, onde fica a praia, né? E também tem o futuro, porque além das arquiteturas históricas tão modernas, né?
o modernismo sempre esteve muito presente em Barcelona, com os grandes arquitetos como Gaudí, Domenech. Então, assim, você tem a conexão com o futuro, porque tem arquiteturas tão modernas em Barcelona, que você olha aquilo, nossa, que contraste. Então, acho que é uma cidade muito completa, assim, de tudo, de essência, de vida, de agitação, de festa, de gastronomia, de arquitetura, você tem tudo no mesmo lugar. Eu acho que isso é Barcelona. Bem completa ela, né? E tem, e tem bastante coisa. A gente bateu um papo, acabamos falando muito tempo ontem, né? Quando a gente resolveu, né, fazer uma resumida pro dia de hoje. E assim, a Gisele, gente, ela é muito encantadora. Ela ficou falando sobre as outras coisas de Barcelona, cidades próximas. Ela praticamente me deu o webinar ontem, né, Gi? E agora ela vai falar tudo de novo, porque realmente foi muito, muito conteúdo. E aí, ela comentou comigo e eu queria muito que você dividisse com todo mundo sobre passeios próximos que dá pra fazer em Barcelona, né? Claro, assim, primeiro foca, se você vai para Barcelona, eu acredito que, assim, se você vai fazer uma trip rápida, né, eu costumo dizer que tem dois tipos de viajante, o viajante que é imersivo, que ele gosta de se aprofundar naquele destino, então, de repente, ele escolhe um país, ele se aprofunda naquele país, então ele fica mais dias naquele destino. E aí tem o viajante low cost, que geralmente ele gosta de fazer vários destinos ao mesmo tempo, né? Ele gosta de fazer a Eurotrip mais rápida. E para você que quer fazer uma trip mais rápida por Barcelona, só comentando ainda sobre Barcelona, eu acredito que no mínimo 3 dias para Barcelona. E aí, se você quiser aproveitar os arredores de Barcelona, aí uma semana, porque Barcelona é uma cidade tão profunda de se conhecer e que ainda tem essa possibilidade de você pegar trem ou ônibus e conhecer cidades ao redor, cidades históricas como Girona, né? A gente, nem todo mundo assistiu Game of Thrones, mas parte das gravações de Game of Thrones foram gravadas em Girona, né? Então, assim, você pode conhecer a cidade de João Miró, né? Miró é um grande artista de Barcelona, né? Quem nunca ouviu falar em João Miró? Então, assim, conhecer o museu de João Miró, que é na Costa Brava. A Costa Brava, para quem não sabe, é toda a costa ali do litoral da Espanha, né? É mar Mediterrâneo, aquela coisa maravilhosa, e que está a poucos quilômetros de Barcelona. Você pega um carro, você aluga um carro no aeroporto de Barcelona, em 1 hora, às vezes 2 horas, no máximo 3 horas, você está numa costa, assim, surreal, assim, de águas maravilhosas, né? Então, são passeios rápidos que você pode fazer em um dia e que são regiões muito próximas de Barcelona. É muito bacana se você quiser se aprofundar na região ali da Catalunha e você deixar, por exemplo, 15 dias para fazer tudo. É bacana, dá para aproveitar bastante coisa. Girona dá para fazer um bate-volta no mesmo dia. Você pega um trem na estação que é dentro do metrô lá de Barcelona, super fácil. Você vai pagar no trem aproximadamente 10 euros para ir, 10 para voltar. Então, no máximo, você vai gastar 20 euros para conhecer uma nova cidade, essa cidade histórica. Então, em uma viagem de 2 horas de trem. Então, assim, dá para fazer um bate-volta para vários lugares. Assim, é muito bacana isso. Então dá pra ficar um tempo só em Barcelona pra curtir a cidade e também os arredores, né? E Sim, Barcelona, qual sim. que é o custo de vida de Barcelona? Muita gente acaba perguntando até pra saber, comparado a outras cidades da Europa, assim, como que é o custo de vida por lá? Eu gosto muito de falar isso porque, querendo ou não, viagem é mexer no bolso, então a gente precisa saber realmente. Barcelona está na Europa, né? Então, querendo ou não, a zona do euro é uma zona mais cara para gente que vive no real, né? A cotação ainda agora está chegando a quase R$ 6, tá? 1 euro, quase R$ 6. Então, assim, não tá barato. Mas, assim, Barcelona é uma das cidades mais baratas que eu já encontrei, assim, da Europa, né? A gente não vai fazer uma comparação de Espanha com Noruega, porque realmente os países nórdicos, a Escandinávia, são países mais caros mesmo. Mas Barcelona é uma cidade mais barata que Paris, não é tão barata quanto Portugal, mas assim, Barcelona você consegue fazer muitas coisas. A gente estava falando sobre, será que dá para fazer
um roteiro em Barcelona sem gastar? Dá. É uma cidade que você consegue fazer com baixo custo e com alto custo, depende do seu bolso. Então, vamos lá. Quanto é o custo de uma hospedagem? O custo de uma hospedagem em Barcelona, ela varia ali de 15 euros até 500 euros a diária. Eu estou falando de 15 euros numa diária num hostel, né, que é um hotel compartilhado com outros viajantes no mesmo quarto. Então, você vai pagar uma média de 15 euros. Eu estou falando assim, nem alta temporada, porque alta temporada você vai pagar no hostel 30 a 40 euros por dia no hostel, tá? Então, eu estou dando uma média de sem ser alta temporada. E aí você chega a pagar também em hotéis como o Hotel W, que é o hotel mais chique de Barcelona, você vai pagar uma diária 500 euros. Então, tem bolso para todo mundo. Numa média, assim, eu falo uma média mesmo, para você alugar, por exemplo, um quarto com um acompanhante, você vai pagar uma média aí de 120 euros a diária, né? Aí você divide com um companheiro, com amiga, enfim. Você vai pagar isso em lugares que não são tão centrais, mas são lugares bons para se ficar. A ideia é que você fique em Airbnb. Hoje, Barcelona realmente é uma cidade que é muito fácil acesso para esse tipo de hospedagem. E aí tem lugares mais próximos do centro, que se tornam mais baratos, e você se sente muito mais confortável, até mesmo que hotel, né? E aí, sobre preço de custos de alimentação. Lá você vai pagar, assim, a média, um prato 10 euros, de 10 a 15 euros no máximo, tá? Eu tô falando de média, não tô falando nem de padrão alto, nem de padrão baixo. Mas, por exemplo, você consegue encontrar, né, um lanche rápido, uma pizza por menos de 10 euros. Então, se você quer economizar no almoço e jantar, você vai tirar aí um custo de pelo menos, eu vou jogar para o alto, de 30 euros de alimentação, tá? Por dia. Assim, um custo para mim que viajo sozinha, né? E se você preferir almoçar e jantar, esse custo ele já aumenta, tá? E aí, supermercado não é caro, supermercado não é caro. Você vai pagar no litro de leite, por exemplo, Aline, entre 80 cêntimos a 1,20 €. Essa é a média. Geralmente paga-se 1 euro, né? Água também, a água, aquela de 2 litros que a gente compra no supermercado, você vai pagar 80 cêntimos, tá? Você compra no supermercado, não compra naqueles... Barcelona tem comércios muito pequenininhos, 24 horas, que são muito turísticos, então você vai pagar numa água ali 1,50, 2 euros, uma garrafa de 300 ml. Então compra nos supermercados grandes, tem Carrefour lá, um supermercado barato lá em Barcelona chama Mercadona. Então sempre tem nas regiões centrais esses supermercados. Faça a compra, leva para o seu hotel, leva para o Airbnb, né? Vamos falar de transporte. O custo de transporte não é muito barato, comparação, por exemplo, com Portugal, mas também ele é acessível, ele não é muito caro. Você vai pagar num ticket de metrô 2,15 €, tá? Mas tem a possibilidade de você comprar um T10, que é um transporte para 10 passagens de metrô, e você paga 10 euros, ou seja, cada passagem sai por 1 euro, barato. Você pode usar o T10 para quantos dias e para quantas pessoas for necessário. Eu e o meu namorado, os dois podem usar o mesmo ticket? Pode. O que não pode se fazer é você comprar, por exemplo, o T72 horas, que é um transporte para 72 horas, geralmente ele é nominal, então você não pode passar para outra pessoa, geralmente você tem que passar, porque uma diferença, lá na Espanha é diferente como aqui nas grandes cidades, no metrô, você passa o ticket para entrar, e na hora que você sai do metrô, você tem que passar de novo. Se você não tiver aquele ticket, você pode ser multado. Já aconteceu comigo, então dou a dica, vai para Barcelona, não esquece de manter o ticket do metrô no bolso. Já acabou, foi a última passagem, guarda na carteira, porque lá tem fiscal em quase todos os metrôs, principalmente alta temporada. Na saída do metrô, eles param todo mundo para saber qual é o seu ticket que entrou. Se você não tem, é multa de 100 euros, Aline. Ai, não, muito, muito alto. É bom saber, vocês estão percebendo, a Gia, ela tem várias dicas bem específicas, inclusive nas mídias dela, no Mundo para Viver, e no Fotógrafo em Barcelona, que é mais específico também.
ela tem muitas dicas e dicas para todo perfil. Eu vivo falando quando eu vou fazer visita em alguma agência, né, algum treinamento, vou visitar algum operador, eu sempre digo que tudo depende do perfil do cliente. Então, você tem dicas para o perfil low cost, que é aquela pessoa que tá fazendo a viagem ali, contando o dinheirinho para ir fazer cada passeio certinho, ou ficar no Airbnb, por exemplo, ou num hostel, como também tem dicas para quem vai ficar num W, quem vai ficar em hotéis mais luxuosos, enfim. Eu creio que, Exato. assim como você estava mencionando, tem Barcelona para todos os perfis. E principalmente se você é uma pessoa que precisa de dicas, porque você quer fazer uma viagem um pouquinho mais no luxo, ou uma viagem um pouquinho mais, você tem uma grana para investir, acho que vale, inclusive, ver as dicas da Gisele para poder aproveitar da melhor forma possível, né? É exatamente isso, Aline. Barcelona é isso. Até vi um comentário aqui da Cissa. Foi o primeiro lugar que eu senti, quero morar aqui. Porque Barcelona, ela te acolhe, ela sorri para você desde o momento que você chega no aeroporto. Então, ela sorri para todo mundo, né? Tem Uhum. destinos que realmente você não consegue, por exemplo, os destinos mais nórdicos, realmente o custo lá é alto, então não tem como você fazer um passeio barato. Você tem que ir para esses destinos pensando que realmente você vai gastar dinheiro. Não adianta, entendeu? Mas Barcelona é um destino que te sorri de todas as maneiras, tanto para quem faz uma viagem low cost, quanto quem vai e faz uma viagem um pouco com um custo um pouco mais alto. E que nada impede você que está no low cost um dia também se sentir, né? Vai num restaurante legal, porque lá um restaurante legal você não vai pagar mais do que 30 euros um prato. Então, por exemplo, eu vou guardar o dinheiro para esse dia eu realmente almoçar bem, almoçar num lugar bacana. Você vai pagar, assim, num restaurante 30 euros, você vai pagar 20 euros num prato, mais uma sangria aí, que você não pode deixar de provar, né? Eu vou falar sobre isso também. E, então, assim, são várias coisas que você pode fazer em vários dias ou em um dia só, e depende da grana e dá para fazer de tudo. E nem gastar muito. Se você for ver e converter 30 euros, se você for num restaurante em São Paulo, você não vai conseguir gastar 30 euros indo num restaurante consagrado, por exemplo, do Alex Atala, né? Então, lá em Barcelona, você tem essa possibilidade também de estar num restaurante que é estrela Michelin, e às vezes você, claro, tem diversos pratos, né, gente? Mas você pode experimentar um produto de um chefe consagrado, com estrela, entendeu? É muito bacana. E, olha só que bacana, tem alguns chefes, Aline, que têm restaurantes mais acessíveis, né? Tem um grande chefe espanhol que ele tem 4 estrelas Michelin, se eu não me engano são 4, não são 5, mas ele tem um restaurante dele, que é mais gourmet, mas ele tem um restaurante muito famoso, Tapas 24, que é um restaurante de tapas, que ele tem um conceito diferente, que é justamente a proposta dele. É como se fosse o nosso famoso boteco, né? Só que lá é diferente. Mas aí você entra, aí tem o balcão, você senta no balcão, não tem muito mesa, são balcões, e aí você prova as tapas que foram feitas por um renomado chefe. Só que num lugar mais acessível. Você vai pagar numa tapa 3 euros, por exemplo, né? A bomba de Barceloneta, né? Que é uma tapa super específica aí de Barcelona. Você vai pagar 3,40 € nessa bomba de Barceloneta. Então é como se fosse uma coxinha nossa, só que dentro ela é diferente, né? É com carne. Então, assim, você pode provar um prato de um chefe com um custo mais acessível. É muito bacana isso. Ai, que bom, tá vendo, gente? Várias dicas aqui, espero que vocês estejam anotando, porque eu tô. E tem muita informação legal. Tudo isso, a Gi, ela sempre posta bastante coisa, né, nas mídias sociais dela, que dá pra gente se inspirar bastante. E hoje, vamos aproveitar que você tá aí falando já desses momentos, dessa gastronomia e tal. Me dá aí algumas dicas. Se eu tô organizando agora uma viagem para Barcelona, quais são as dicas que eu tenho que prestar atenção para eu não perder? Você já deu uma, por exemplo, do ticket do metrô, né? É super importante para ninguém ser multado. Quais outras dicas você tem? Eu vou aproveitar já essa pergunta e dar as dicas das atrações, tá? Tá. Então, vamos às dicas realmente de quem mora na cidade, né? Primeiro, o ticket no metrô. Sempre andar com ticket, não vai ser multado. Não queira dar despertinho que vai ser multado e aí é 100 euros no bolso, né? Não tem jeitinho brasileiro, né? Segundo, não. Muito bom, pra gente saber.
É verdade. Segundo, ir de tênis para Barcelona. Barcelona tem que ser explorada a pé ou bicicleta, tá? Eu falei de metrô porque às vezes a gente tem uma família aí que tem pessoas aí da melhor idade e não pode ficar andando muito. Aí tem o transporte público que é muito eficaz. Eu falei do metrô, mas eu falo do ônibus. O ônibus tem o mesmo valor. É 2,15 € você tem direito a 1 hora andar de ônibus. É a mesma coisa que em São Paulo. Então, assim, o transporte público é muito eficaz, ele vai para qualquer lugar. O metrô é muito fácil de se chegar, é bem diferente do metrô de Paris. Você olha lá para o mapa, é muito fácil de decorar, mesmo que você nunca foi para Barcelona. Chega, olha primeiro para o mapa, para onde você quer ir. A região central realmente é toda acessível com o metrô, tá? Então, assim, faça tudo de transporte público, caso você não possa andar. Se você puder andar, faça tudo a pé. Dá para fazer tudo a pé. O único lugar que não dá para fazer a pé é o Camp Nou, que é o estádio do Barcelona, e também o Parque Güell, que é o Parque do Gaudí, que fica no alto da montanha, que mesmo assim eu vou às vezes a pé, né? Dá para ir a pé, é perto da Sagrada Família, mas ele tem um morro bem grande para chegar, então de repente é mais cansativo para a pessoa que vai ficar pouco tempo. Então eu sugiro você ir de metrô ou você ir de ônibus, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre essas atrações. Então, ou então alugue uma bicicleta. Barcelona tem que ser feita e ela foi feita para você caminhar e andar de bicicleta. É ciclovia para toda a cidade, né? A bicicleta é ótima porque você está em um ponto, em 5 minutos você consegue ir para outro ponto mais rápido. E nada melhor do que andar de bicicleta na praia de Barceloneta, né? Faça o seu tour no começo da manhã ali pela região central, Sagrada Família. Na hora do almoço, vai para a região das La Ramblas, que é a região central, infelizmente onde aconteceu o atentado, mas é ali que você vai provar uma boa gastronomia. Saiu dali, toma um sorvete ali nas La Ramblas, ou um churros, que é muito típico. E aí, quando estiver mais para o finalzinho da tarde, entre umas 3h30, 4 horas da tarde, sai da sua bicicleta, vai para o Arco do Triunfo, porque Barcelona também tem um Arco do Triunfo. Você sai do Arco do Triunfo e vai para o Parque da Cidadela, que é um na frente do outro, entra no Parque da Cidadela de bicicleta, sai do Parque da Cidadela e você já está beirando a praia, beirando a orla, ali o cais. E aí você vai pegar o pôr do sol 5h30 da tarde ali, depende do se é horário de verão, horário de inverno, e aí você vai parar sua bicicleta em onde você quiser e admirar o sol de Barcelona, que é incrível. Então, essa é uma dica, né, de transporte. Outra dica que eu toma muito cuidado. Infelizmente, Barcelona não é uma cidade, assim, que você vai abrir, vamos dizer, abrir para tudo, né? Porque a gente já está acostumado, né, São Paulo, principalmente, a gente está acostumado com a violência de São Paulo, em qualquer lugar a gente coloca a mochila para frente. Assim, a Europa também não é 100% segura. Os destinos não são 100% seguros. Barcelona é a terceira maior cidade turística do mundo, né? Só atrás de Paris e Roma. E o que acontece nessas cidades muito turísticas, Aline? Há grupos de pickpockets, que é nada mais, são grupos que roubam carteiras. E eles são muito bons, tá? A gente tem que valorizar, porque eles são muito bons. É um bom trabalho que eles realizam, né? Olha, é de tirar o chapéu, né? Infelizmente é coisa ruim, mas é de tirar o chapéu. Como eles conseguem tirar o seu celular, a sua carteira, sem você nem perceber? É isso que acontece. A insegurança de Barcelona é os pickpockets. Eles estão geralmente na região central, principalmente nas La Ramblas, onde tem muita imigração ilegal ali, vendendo as coisas na rua. Bolsa, carteira, celular, sempre por dentro da calça, quase literalmente. Leva aquelas doleiras, coloca o celular dentro da doleira. Pelo amor de Deus, passaporte. Eu já fui roubada por um pickpocket que abriu a minha bolsa dentro do metrô, tinha acabado de chegar. A gente chega na cidade, aqui, mas seguro que São Paulo. Pá, é roubado no primeiro dia. E aí é um desespero ficar sem passaporte, tem que fazer BO, você não consegue às vezes sair do lugar para pegar o voo para outro lugar, porque precisa do documento. Então, assim, toma muito cuidado. Tem muito pickpocket, né? E muita criança que, infelizmente, faz parte desse grupo de violência na cidade. Mas, felizmente, os ataques de violência deles são geralmente assim. Eles roubam sem você perceber. Não tem ataque de violência. Não tem a mão armada como a gente tem. Graças a Deus, né? Tem alguns casos? Tem.
mas não são muito frequentes. Então, essas são as dicas básicas para Barcelona, tá? E hospedagem sempre fica na região central, porque, querendo ou não, é uma região que é mais movimentada, é mais acessível, mas Barcelona é uma cidade pequena, não é uma cidade muito grande, ela tem 1.400.000 habitantes. Então, por mais longe que você fique do centro, você está perto. E eu falo que em 20 minutos você tá em qualquer lugar em Barcelona. Eu moro fora do centro da cidade, né? E que para as pessoas é fora do centro, mas para mim é centro, porque eu sempre morei em São Paulo, e em São Paulo você leva 1 hora para chegar até qualquer lugar. E lá em 20 minutos você consegue chegar em qualquer lugar. E aí, agora eu vou falar só sobre as atrações, né? E as dicas das atrações, que é mais bacana ainda. Muito importante essas dicas. Vou começar a anotar as minhas então, aqui. As atrações que você... isso é dica que ninguém fala em nenhum blog de turismo, né? A não ser o meu blog, claro. Mas eu gosto de falar que Barcelona você consegue fazer as atrações ali de forma gratuita, né? Eu falei sobre a Igreja da Sagrada Família, então vou falar algumas das atrações que você não pode perder se você tiver que ir para Barcelona. Eu até anotei para não esquecer de nenhuma. Primeira, a Igreja da Sagrada Família. O ingresso custa mais ou menos 27 euros, você tem que agendar pela internet, pelo menos uma semana antes, senão você não consegue ingresso, tá? Você evita a fila e você evita que chegue na hora do seu passeio e não tenha ingresso. Então, compra pela internet com audioguia em português, se você preferir em espanhol, se preferir em inglês. Então, compra com audioguia, né? A primeira, eu fui 2 vezes para a Igreja da Sagrada Família. A primeira eu fui sem audioguia, é a pior besteira que eu fiz na vida. A segunda eu já fui com audioguia. Por quê? Você entende tudo o que Gaudí fez nessa obra, como começou essa obra, que nem foi Gaudí que começou essa obra. E como você pode visitar a Igreja da Sagrada Família de graça? Meu Deus, é uma das maiores igrejas da Europa e mais visitadas do mundo. Dá. Então, assim, a Igreja da Sagrada Família, ela abre gratuitamente para as pessoas às 8 horas da manhã, aos domingos, porque às 9 da manhã tem uma missa que é rezada todos os domingos. Então, às 8 horas da manhã, ela abre para, eu acho que acredito que 100 pessoas. É pouca, não sei o certo a quantidade, mas é pouca. Geralmente 100, 150 pessoas, ou até menos, se eu não me engano. E aí, a ideia é que você chegue 7 horas da manhã, porque tem uma fila grande, mas é acessível, porque quase ninguém conhece esse truque. Então, chega entre 7, 7h15, por aí, fica ali, né? Já fica admirando, entra na fila, aí você vai entrar dentro da igreja, vai ainda poder presenciar uma missa, geralmente é em catalão, o que é muito bonito, a gente conhecer uma língua diferente, né? Por mais que às vezes a gente não entenda, mas é muito bacana, a gente consegue entender algumas palavras do catalão, porque é muito parecido com o português, mas você não vai ter o audioguia, como eu te falei, que é você entender o porquê daqueles vitrais, né? A Igreja da Sagrada Família, para quem não sabe, é um projeto do Gaudí, e a ideia dele é construir uma Bíblia de pedras a céu aberto para que as pessoas, tanto os ateus quanto quem tem religião, possa saber a história de Jesus, o que é muito bacana, porque Gaudí, exatamente, né? A igreja foi feita não só para os católicos, para quem é cristão, mas para quem não é cristão, e que pudesse ver a história de Jesus inteira de pedra a céu aberto. Então, a história inteira de Jesus está contada na parte de fora da igreja, em todas as torres. Cada torre, ela simboliza um momento da vida e da paixão de Cristo, né? O que é muito bacana. Então, é muito... Como que um cara, em 1882, que foi aí o início das obras, 1882, já pensava nisso, né? E ele reúne várias arquiteturas neogóticas, o modernismo, tudo ali aberto para a gente. Uma outra dica, agora para quem gosta de natureza, né? Sempre falando sobre Gaudí, porque Gaudí acho que é a essência de Barcelona. A gente vai falar de Gaudí porque ele tem várias obras espalhadas na cidade. A Sagrada Família, o Parque Güell, Casa Batlló, Casa Mia, e tem outros projetos dele também, São Paulo, que realmente são, não é coadjuvante, mas se você não tem tempo, tudo bem, dá prioridade para esse. Então, Sagrada Família, Parque Güell, Casa Mia, Casa Batlló, é importantíssimo que você vá, tá?
A Casa Mi e Casa Batlló, infelizmente, você não consegue entrar de graça, mas o Parque Güell também tem o mesmo esquema da Sagrada Família. Todos os dias, antes das 8 horas, tem que madrugar, o parque é todo aberto gratuitamente, tá? Mas para você que não tem tempo de ir antes desse horário, você quer pagar, o preço é barato. Você vai pagar aí 8 euros, de 8 a 10 euros para entrar no Parque Güell. Ele tem duas partes, né? A primeira parte, que é gratuita, que é o parque mesmo, as árvores, tudo, é toda gratuita. Mas tem a parte que é fechada, que é onde estão as obras do Gaudí, onde as pessoas tiram foto, onde tem o museu ali do Gaudí, da história do Gaudí. Então, você paga 7 euros, aí 8 euros, que não é muito caro também, né? Ainda falando sobre dicas de atrações, né? Você não pode deixar de ir para La Rambla, que é um calçadão, infelizmente, onde aconteceu o atentado em 2017, mas é ali onde se reúne todos aqueles restaurantezinhos, vende sangria, é churros, é sorvete, tem de tudo. E é a porta de entrada de Barcelona, antigamente, né? Porque Barcelona se chegava, né? As pessoas chegavam de navio. Então, Rambla, ela conecta o mar e a cidade, porque ela fica justamente na ponte, que as pessoas chegam do mar, chegam da hora e vêm para o centro da cidade. Então, La Rambla, ali. E na La Rambla, é bem do lado, Aline, do bairro Gótico, que é onde Barcelona começou, né? São as construções romanas da época lá de 2 antes de Cristo, olha só. E aí, falando ainda sobre mais alguns pontos, a gente não pode deixar de visitar La Boqueria, que é um mercado municipal que fica ali nas La Ramblas. É um mercado que tem de tudo e maravilhoso. Toma cuidado com pickpockets, rouba muito dentro do mercado da Boqueria. Vai parar para tomar uma coisinha para comer, segura a bolsa, tá? Então, entra no mercado da Boqueria e também experimenta os sucos do mercado da Boqueria. Então, você vai pagar 1 a 1,50 um suco, que eles fazem um mix ali de frutas que é maravilhoso o suco da Boqueria. Além disso, aproveita para conhecer a Praça da Catalunha, que é a praça mais famosa da cidade, tirando a Praça da Espanha, né? Uhum. É onde os atos políticos ali, né, acontecem. Geralmente, quando tem manifestação, é ali. E aí, falando rapidinho ainda sobre os outros bairros góticos, que eu falei, o bairro do Borne, o Museu do Picasso, né? Para quem não sabe, Picasso é barcelonês, né? Então, você pode conhecer a história do Picasso no Museu do Picasso e também pode conhecer ali bem próximo, tem um bar que ele frequentava ali, né? Então, assim, se conhece muito da história de onde ele vivia. Além da Catedral de Barcelona, que é uma igreja também, tanto quanto a igreja da Sagrada Família, maravilhosa. Conhecer Barceloneta, que é a praia, o Camp Nou, que é o estádio do Barcelona, e também Montjuïc, que é a montanha, né? E é onde tem um museu de arte da Catalunha, e você tem uma vista linda, assim, maravilhosa, parece um castelo, esse museu. E atrás tem um castelo, literalmente. Então, acho que essas foram as dicas, algumas dicas aí que dá para fazer de graça para quem vai para lá. Nossa, e foram excelentes dicas, na verdade, né? Porque quem saberia disso tudo? Eu acho que é bem uma coisa local, né? Quem mora lá que sabe de todas essas dicas. E, gente, tá tudo isso lá no seu mundo para viver, né? Tem bastante coisa lá pra gente ver. Sim, principalmente no meu Instagram. Nesse momento eu não estou em Barcelona, mas estou de férias e já volto em breve. Mas me acompanha lá, principalmente no Fotógrafa em Barcelona, porque eu faço tours em Barcelona com foto. Então, você que faz pacote, por exemplo, eu faço um tour com fotos. Então, a gente passa por alguns locais, sabe, Aline? Tirando fotos, para você ter essa experiência de deixar essa lembrança da cidade, mas eu vou contando um pouquinho da história de cada lugar. O Arco do Triunfo, o Parque da Ciudadela, por que foi montado, o que hoje quais as lembranças daquela época que foi construído. Então, eu falo um pouquinho mais de Barcelona, até no Fotógrafo em Barcelona, porque eu falo mais específico da cidade. Mas a cidade é encantadora. Eu não falei também, para quem está perguntando, sobre a hospedagem em Barcelona. Eu falei sobre os custos, mas eu não falei quais os melhores locais, né, para se hospedar. A região das La Ramblas falam que é um dos melhores locais para se hospedar, que é bem o centro, que é onde eu falei que ele liga a orla ali do cais até o centro da cidade. Mas é uma cidade, é um calçadão muito turístico. Então passa muita gente o dia inteiro, a noite inteira. Porque ali à noite vira bar,
balada, é tudo. E aí tem a Praça Real, que ali é cheia de restaurantes que você pode ir, que tem uma gastronomia muito bacana. Só que depende do que você quer. Se você é jovem, eu acredito que a La Rambla é bem bacana para ficar, porque fica perto assim de balada. As baladas são na praia, então dá para ir a pé, tem bar à noite e tal, mas é muito barulhenta, né? E um pouco insegura à noite, tá? Porque fica muito imigrante à noite, ali na região, tem pickpockets à noite, então eu já acho um pouco mais inseguro ficar nas La Ramblas. Mas bem próximo na La Ramblas, quase assim, alguns quarteirões depois, tem o bairro do Borne e o bairro do Gótico. São bairros ali do centro, mas que são mais tranquilos para você andar à noite. E aí, os locais que eu gosto mesmo de recomendar para as pessoas é ficar no Eixamplé, que é bem ali a região onde fica o Passeio de Graça, que é uma avenida famosa, bem perto ali do centro, onde tem as obras do Gaudí, a Casa Mia, a Casa Batlló. Então, você está perto do centro, só que é uma região mais sofisticada, sabe? O Passeio de Graça é igual a Champs-Élysées de Paris. É uma avenida com muitas grifes, né? Então, é uma região um pouco mais valorizada. O Champlain e Sagrada Família é um dos lugares que eu gosto mais, e o bairro do Borne. Então, essas são as dicas de hospedagem para ficar. Muito bem, então todas as dicas anotadas para quem estiver indo para lá. E se quiserem contatar a Gi para mais dicas, porque, gente, vocês viram que ela tem muita informação. Por favor, entre em contato com ela aqui no Mundo para Ver e no Fotógrafo em Barcelona. Acho que a gente já tem que encerrar, infelizmente, porque as dicas estão muito boas. Mas para todo mundo, a Gisele já foi convidada, ela vai voltar aqui no canal em maio para a gente falar de outro destino também, muito especial. E eu queria muito, muito agradecer você, Gisele, pelo seu tempo e por tanta dica valiosa, porque realmente foi muito especial o que você trouxe pra gente. Não, imagina, eu que agradeço, porque me chamar para conversar de Barcelona é realmente um papo sem tempo. A gente está aqui falando, eu estou falando, e é um pouco das dicas, né, que eu tento passar. E eu sou uma pessoa, Aline, que eu gosto muito de doar o meu conhecimento, né? Eu tenho esse passeio que é pago, né, o tour com as fotos no Fotógrafo em Barcelona, as redes sociais estão aqui embaixo, elas colocaram para mim, mas eu sou muito aberta. Pode entrar no meu perfil, pode pegar dicas, pode me perguntar dica de foto, qual lugar de foto que você acha legal fotografar. Eu dou essa dica, não tem problema nenhum. Então, chega lá no meu perfil. Se você já tem uma passagem para Barcelona, quantos dias ficar, onde ficar, olha, já reservei hotel, o que você acha de fazer perto do hotel, quais os restaurantes que eu recomendo, quais os restaurantes, por exemplo, de bebida, de cava, de sangria, quais os lugares para experimentar as bebidas, né, espanholas. Eu dou a dica de graça, gente, eu não estou pagando, não. Então, entra lá no meu perfil e eu vou adorar receber vocês em Barcelona. Me chama lá, fala, olha, eu assisti a live aí da GVA e eu queria te conhecer em Barcelona. Então, vai ser um prazer enorme, porque todos os meus seguidores que vão para Barcelona, eu reservo um tempo para poder encontrar e levar eles num lugar que é típico de morador, né? Eu tento sair um pouco do eixo turístico para as pessoas conhecerem a essência ali da Catalunha. Mas muito obrigada pelo convite. Já que eu falei bastante, eu volto de novo, né? Por favor, volte sempre. E é um prazer sempre falar com gente tão apaixonada por um destino como você é. Muito obrigada, viu? Eu vou convidar quem tá aí, tem bastante gente no chat agradecendo. Paola, Cissa, Suelen, Fernanda, muito obrigada. As meninas da GVA, Daniela, Marisol, a Jade, todo mundo acompanhando aqui, anotando suas dicas. Obrigada por vocês terem ficado com a gente essa manhã. Eu convido todos vocês a curtirem o nosso canal, que é o GVA e-Learning. As meninas podem colocar aqui o link para vocês também, que é a página que a gente tem todos esses conteúdos, os webinars, com muita informação também de vários destinos. E sempre que vocês precisarem, podem contar com a gente também. Os meus contatos e as mídias sociais estão aqui embaixo também. Enfim, muitíssimo obrigada, Gi. Espero te ver em outra oportunidade para a gente falar de várias outras coisas. E, pessoal, muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Beijo, Gi. Brigadão.